Quando meu pai comprou a casa em Tiradentes por apenas R$ 15.000, achamos que era o negócio da vida. O antigo dono, um senhor já bem idoso, só fez uma condição: deixem o quarto dos fundos fechado. É só trancá-lo e esquecer a chave. Nós não obedecíamos. Isso foi no final dos anos 90. A casa era um sobrado colonial decadente, daqueles com beirais largos e janelas altas de madeira que rangiam com o menor vento. O preço era baixíssimo para o tamanho do imóvel, e meu pai, um homem prático que trabalhava com máquinas agrícolas, viajou de Araguari até Tiradentes fechado com a ideia de reformar e revender. Lembro da expressão do antigo dono, o seu Arlindo, no dia da escritura. Ele não parecia aliviado por vender. Parecia cansado. E quando soltou aquela condição estranha sobre o quarto dos fundos, seus olhos evitaram os nossos, fixando-se num ponto vago da parede, como se estivesse vendo algo que nós não podíamos, ou não deveríamos, enxergar. A mudança para Tiradentes foi uma aventura para mim, um garoto de 11 anos. A cidade era uma maquete viva, com suas ladeiras de paralelepípedo e igrejas barrocas. A nossa nova, velha, casa ficava numa rua calma, não longe da matriz de Santo Antônio. O silêncio ali tinha uma qualidade diferente da do sítio onde morávamos. Não era um silêncio de campo, aberto e cheio de grilos. Era um silêncio denso, de pedra e madeira velha, que absorvia os sons. A primeira coisa que fizemos, claro, foi desobedecer o seu Arlindo. Meu pai, com seu pragmatismo de mecânico, achou a história do quarto um absurdo sentimental. Provavelmente é só um quarto cheio de tralha velha que o velho não quer que a gente veja, ou tem mofo. Vamos precisar de todo o espaço. O quarto dos fundos ficava no fim de um corredor estreito no andar superior. A porta era maciça, de madeira escura, com uma fechadura antiga de ferro, daquelas que usam uma chave enorme. Uma chave que o seu Arlindo, propositalmente, não nos entregou. Meu pai não perdeu tempo. Num sábado de manhã, pegou uma alavanca, com alguns arranques secos, forçou a fechadura. O estalo ecoou pelo corredor vazio com um som final, definitivo. A porta gemeu ao se abrir. Dentro, não havia nada de extraordinário. Era um quarto vazio. Absolutamente vazio. Nenhum móvel, nenhuma tralha, nem mesmo um pedaço de papel no chão. A luz da manhã entrava por uma janela única, com vidros embaçados pela poeira, iluminando partículas que dançavam no ar. As paredes eram de pedra à mostra, e o assoalho de tábuas largas e gastas. O único cheiro era de poeira seca e um leve mofo. O alívio do meu pai era quase palpável. Viu? Nada demais. O velho era só excêntrico mesmo. Reformamos a casa toda. O quarto dos fundos virou, a princípio, um depósito de ferramentas e materiais de construção. Eu brincava pela casa toda, subindo e descendo as escadas de madeira que rangiam com um som musical e único para cada degrau. Aos poucos, porém, pequenas coisas começaram a não se encaixar. A primeira foi a poeira. Minha mãe, uma mulher meticulosa, reclamava que o quarto dos fundos acumulava uma camada fina de poeira cinza no chão praticamente da noite para o dia, mesmo com a janela sempre fechada. É o vento que entra pelas frestas das pedras, dizia meu pai. Mas eu notava um padrão nessa poeira. Não era uniforme. Às vezes, parecia ter leves ondulações, como se algo tivesse arrastado sobre ela, mas sem deixar uma marca clara. Como o rastro de uma barra de vestido, leve e difuso. Depois, vieram os sons. Não eram barulhos violentos, nem assovios ou gemidos dramáticos. Eram sutis. O som de um peso se deslocando no assoalho do quarto vazio, quando todos estávamos na sala de jantar, abaixo. Um único creak, claro e solitário. Ou o ruído suave de uma porta de armário sendo fechada com cuidado, quando não havia armário naquele cômodo, apenas as paredes nuas. Eu ouvia de meu quarto, que ficava do outro lado do corredor. No início, atribuía aos ratos. Mas o exterminador que contratamos não encontrou tocas, nem fezes. O episódio mais perturbador, naquele início, envolveu um cheiro. Certa tarde, voltando da escola, entrei em casa e fui direto buscar um lanche na cozinha. No corredor do andar de cima, um cheiro forte e distinto pairou no ar por alguns segundos e depois se dissipou. Era o cheiro de fumo de rolo. Aquele cheiro acre, doce e amargo ao mesmo tempo, de tabaco negro mascado. Ninguém na nossa família fumava, muito menos fumo de rolo. Comentei com minha mãe. Ela ficou pálida e me pediu para não tocar no assunto perto do meu pai. Só semanas depois ela me contaria, em voz baixa, que o seu Arlindo, durante a negociação, sempre trazia esse odor consigo.
Um cheiro que ela disse nunca ter sentido em nossa casa, até aquele dia. Meu pai, entretanto, permanecia irredutível. Para ele, eram coisas de casa velha. Madeira contraindo, vento nos vãos, cheiros presos nas paredes que o calor liberava. Ele começou a passar mais tempo fora, buscando clientes para seu negócio, e eu ficava sozinho com minha mãe em muitas tardes. Foi nesse período que a sensação se instalou. Era uma sensação de observação. Não hostil, não ameaçadora em um sentido claro. Era a sensação clara e constante de que, quando você entrava no andar de cima, especialmente no fim do corredor, perto do tal quarto, você não estava sozinho. Era como se alguém tivesse acabado de sair de um cômodo antes de você entrar, deixando para trás apenas um vazio consciente, um silêncio que esperava. Eu começava a evitar ir lá buscar minhas coisas. Pedia para minha mãe ir comigo. A mudança de comportamento da minha mãe foi a coisa mais assustadora daquela fase. Ela, que sempre fora a pessoa que apagava as luzes à noite e ia dormir por último, começou a se recusar terminantemente a subir as escadas depois que o sol se punha. Ela trancava a porta que separava a área social do andar superior, uma porta interna que nós nunca usávamos, e colocava a chave debaixo de um vaso na sala. É mais seguro, ela dizia, sem conseguir olhar nos nossos olhos. À noite, se eu acordasse para ir ao banheiro, que ficava no andar de baixo, felizmente, havia sentada na sala, na escuridão, apenas olhando fixamente para a porta interna trancada. Ela não parecia com medo. Parecia vigilante. E então, uma noite, eu vi. Foi numa noite de lua cheia. A claridade azulada entrava forte pelas janelas do corredor superior, iluminando as tábuas do chão com listras prateadas. Eu tinha descido para beber água, e na volta, pareci no pé da escada. Um impulso, uma mistura de medo e curiosidade doentia, me fez olhar para cima. Na claridade lunar, no final do corredor, uma silhueta estava parada diante da porta do quarto dos fundos. Não era uma sombra deformada ou um vulto espectral. Tinha a forma definida de uma pessoa, um homem idoso, de estatura média, ombros ligeiramente curvados. Estava de costas para mim, imóvel, como se estivesse olhando para a porta, ou talvez através dela. Eu não conseguia ver detalhes, apenas o contorno escuro contra a parede um pouco mais clara. Não havia respiração, nem movimento. Apenas uma presença sólida e silenciosa no local exato onde o cheiro de fumo sempre parecia mais forte. O gelo se espalhou da minha nuca até a base da minha coluna. Eu não gritei. Não consegui mover um músculo. Fiquei ali, segurando a respiração, os olhos ardendo de tanto fixar a figura. Não sei por quanto tempo permanecemos assim. Pode ter sido meio minuto, podem ter sido 5. Foi ele quem se moveu primeiro. Não se virou. Apenas deslizou. Não é a palavra certa, mas foi a impressão. Um movimento suave e contínuo, como se seus pés não tocassem o chão, para o lado, atravessando a própria porta de madeira fechada do quarto. Foi rápido e silencioso. Um instante ele estava lá, no seguinte, a porta estava lá, e o corredor, vazio. A única prova de que eu não tinha sonhado estava na minha própria pele, uma camada de frio úmido, como se eu tivesse passado por uma cortina de sereno, e o cheiro fraco, mas inconfundível, de fumo de rolo, pairando no ar da escada onde eu estava paralisado. Não contei a ninguém sobre o que vi. Na manhã seguinte, o cheiro tinha se dissipado e a luz do sol batia forte no corredor, tornando a memória da noite anterior absurda, como um pesadelo vívido que se desfaz com o dia. Atribuí à imaginação de uma criança sonolenta, a sombra de um móvel mal enxergada. Eu precisava acreditar nisso. Minha mãe já estava tão nervosa, e meu pai teria rido ou ficado irritado com histórias de fantasma. Mas a casa, ou o que quer que habitava com a gente, pareceu tomar aquele meu silêncio como uma permissão. As pequenas desordens tornaram-se mais frequentes. Objetos pessoais sumiam e reaparecem em lugares logicamente impossíveis. Meu relógio de pulso, que eu tinha certeza de deixará em cima da cômoda, foi encontrado dentro de uma gaveta fechada que guardava lençóis velhos. A chave de fenda favorita do meu pai apareceu equilibrada verticalmente no parapeito da janela do quarto dos fundos, um lugar onde ninguém jamais teria ido colocá-la. Eram coisas pequenas, mas com uma lógica perversa, sempre itens com uso diário, que causavam um incômodo rotineiro, uma pequena fricção no nosso dia a dia. O pior era a porta. A porta do quarto dos fundos, que meu pai havia consertado para que fechasse normalmente, começou a apresentar um comportamento próprio. Nunca a encontrávamos escancarada. Mas, com uma frequência cada vez maior, a encontrávamos entreaberta.
Uns meros 5 centímetros. A fresta escura era mais aterrorizante do que uma abertura completa. Minha mãe, com um misto de pavor e determinação, a fechava com um ruído seco. Meu pai, quando flagrava, dava um chute na madeira para fazê-la bater, praguejando contra a umidade que empenava a madeira. Mas não havia umidade. E não havia padrão. Podia acontecer de manhã, à tarde, à noite. Às vezes, eu a fechava ao passar. Ao voltar pelo corredor 10 minutos depois, ela estava novamente entreaberta, como se alguém tivendo espiado e se retirado às pressas. Foi quando os sonhos começaram. Sonhos vívidos, recorrentes, que não sentiam como sonhos, mas como visitas. Eu acordava no meu próprio quarto, na escuridão absoluta, com a consciência cristalina de que não estava sozinho. Uma presença pesada e antiga se comprimia no ambiente. Nos cantos mais escuros, onde a luz da rua não chegava, uma massa de sombra mais densa parecia respirar. Não havia forma, nem rosto. Apenas uma atenção total, focada em mim, como a de um colecionador observando um inseto raro. Um cheiro sufocante de terra molhada, fumo e algo adocicado, carne velha, impregnava o ar. Eu tentava gritar, mas não saía som. Tentava me mover, mas estava paralisado. A única coisa que podia fazer era observar, em pânico absoluto, enquanto a escuridão nos cantos inchava e se aproximava, lentamente, para cobrir minha cama. Eu sempre acordava de verdade aos solavancos, coberto de suor frio, com o coração batendo na garganta, e a certeza inabalável de que tinha sido observado por horas. Esses episódios me consumiam. Fiquei pálido, com olheiras. Minha professora na escola chegou a perguntar se eu estava doente. Meu pai atribuía a crescimento e ao ar rarefeito da serra. Minha mãe me olhava com um olhar de profunda pena e um medo que ela tentava, sem sucesso, esconder. Ela começou a queimar incenso de alecrim na casa, um cheiro que se misturava ao de fumo e mofo, criando uma fragrância nauseante de sagrado e profano. A tensão encontrou seu ponto de ruptura numa sexta-feira. Meu pai tinha conseguido um contrato grande em Barbacena e decidiu que iríamos jantar na cidade para comemorar. Voltamos tarde, já passava das 11 da noite. A casa estava fria e silenciosa como uma tumba. Subimos as escadas, exaustos. A luz do corredor superior estava queimada. Uma lâmpada que tinha durado meses pifou naquela noite, e meu pai, resmungando, foi buscar uma nova na garagem. Minha mãe e eu ficamos parados no topo da escada, envoltos em escuridão, apenas com a luz fraca que vinha de baixo. Foi então que ouvimos. Vindo do quarto dos fundos, não um arrastar ou um gemido, mas um som. Baixo, gutural, impossivelmente humano e não humano ao mesmo tempo. Era o som de alguém tentando falar com uma garganta cheia de areia, ou o rangido de uma porta de ferro enferrujada sendo forçada a formar palavras. Não dava para distinguir nenhuma sílaba, apenas a intenção clara e horrível de comunicação. Um murmúrio rouco, cheio de uma angústia seca e infinita, que durava alguns segundos e parava. Minha mãe agarrou meu braço com uma força que me fez gritar de dor. Seus dedos eram como garra de aço. Ela não disse uma palavra. Seu corpo inteiro tremia. Meu pai voltou com a lâmpada e um pé de cabra, alertado pelo meu grito. O que foi agora? Ele perguntou, irritado. Antes que pudéssemos responder, o som veio de novo. Mais claro agora. Um sussurro áspero, arrastado, que parecia vir não apenas do quarto, mas de todas as paredes ao redor. Meu pai congelou. A expressão de irritação no seu rosto se dissolveu, substituída por uma incompreensão profunda, e então, por um medo primitivo e cru que eu nunca tinha visto nele. O homem prático, que consertava máquinas com as próprias mãos e não acreditava em nada que não pudesse medir, estava diante de algo que sua lógica não podia quebrar. Ele não fugiu. Uma fúria cega tomou conta dele. Com um rugido, ele arremessou a lâmpada nova contra a parede, onde ela estilhaçou com um estrondo, e avançou pelo corredor escuro, brandindo o pé de cabra. Sai da minha casa, ele gritou, sua voz ecoando, quebrada pela raiva e pelo pavor. Ele chutou a porta do quarto dos fundos com toda a força. A madeira, velha, rachou com um estalo seco. O que aconteceu dentro não foi um confronto. Não houve grito, nem luta. Apenas o som da respiração ofegante e rouca do meu pai parando de repente. Um silêncio profundo caiu sobre tudo, mais pesado do que qualquer barulho. Minha mãe soltou meu braço e correu para o quarto, eu atrás. Meu pai estava parado no centro do quarto vazio, iluminado apenas pela luz da lua que entrava pela janela suja. O pé de cabra tinha caído a seus pés. Ele olhava fixamente para a parede oposta à porta,
a boca entreaberta, os olhos arregalados e vazios. Não estava em transe. Parecia esvaziado. Como se tivesse visto algo que não apenas lhe tirasse a coragem, mas também a compreensão, a própria identidade. O que foi, José? O que você viu? Minha mãe sussurrou, tocando seu ombro. Ele se virou lentamente para nós. Seu rosto era uma máscara de uma fatiga tão profunda que beirava a morte. Quando falou, sua voz era um fio, irreconhecível. Ele não é um fantasma. Ele é um homem. Um homem velho. E ele só está esperando. Esperando o quê? Minha mãe perguntou, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Meu pai passou a mão no rosto, como se tentasse apagar a imagem. Não sei. Mas ele acha que a casa ainda é dele. Acha que nós somos visitas. Visitantes inconvenientes. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. E ele mostrou o que acontece com visitantes que ficam tempo demais. Ele se recusou a dizer o que viu. Naquela noite, ninguém dormiu. Ficamos os três amontoados na sala, com todas as luzes acesas, ouvindo a casa sussurrar em seus recessos. Meu pai, quebrado, aceitou o inaceitável. No dia seguinte, começamos a empacotar nossas coisas. Não era mais uma casa. Era um território ocupado, e nós éramos os invasores. A fuga, porém, não seria tão simples. Algumas coisas não querem ser deixadas para trás. E o inquilino que nunca saiu parecia ter desenvolvido um certo apego. A decisão de sair foi tomada naquele domingo, com uma urgência silenciosa e desesperada que não admitia discussão. A lógica prática que governara a vida do meu pai havia rachado. Agora, havia apenas o instinto animal de fuga. Ele fez ligações curtas, a voz rouca, oferecendo a casa por 1/3 do que pagará. Vendemos no estado, com tudo dentro, não queremos saber de detalhes. Do outro lado da linha, os possíveis compradores deviam sorrir, achando ter encontrado um louco ou um devedor desesperado. Eram, de certa forma, ambos. Minha mãe e eu embalávamos coisas com a eficiência de robôs. O trabalho era um antídoto contra o pensamento. Cada prato embrulhado em jornal, cada livro fechado numa caixa, era um tijolo no muro entre nós e aquele corredor superior. Mas a casa reagia à nossa retirada. O ar ficou pesado, carregado de uma estática emocional que fazia os cabelos do braço arrepiarem. Era como se as paredes estivessem conscientes do abandono. E, de fato, pareciam estar. Foi nesse clima de desmontagem que os fenômenos mudaram de natureza. Se antes eram assédios, provocações de um residente irritado com intrusos, agora adquiriam uma qualidade dolorosamente diferente, de imitação e apego. Era um terror mais íntimo, que não atacava pelos sustos, mas pela violação da identidade. A primeira vez aconteceu numa tarde de segunda-feira. Eu estava na sala, ensacando almofadas. A voz da minha mãe veio da direção da cozinha, clara, calma, absolutamente normal. Filho, pode vir me dar uma mão com esse armário pesado. Levantei imediatamente, aliviado por uma interrupção naquela monotonia tensa. A cozinha estava vazia, iluminada pelo sol da tarde. A porta do armário que ela mencionou estava fechada. Mãe, chamei, uma pontada de frio na boca do estômago. Silêncio. Naquele exato momento, ouvi, com clareza cristalina, os passos do meu pai descendo as escadas. Era inconfundível, o passo firme do pé direito, seguido do arrasto sutil do esquerdo, o ritmo que eu conhecia desde criança. Os passos pararam no patamar, do outro lado da porta interna que separava os andares, que eu mesmo tinha trancado pela manhã. Pai, gritei, minha voz falhando. Nenhuma resposta. Aproximei-me da porta, o coração martelando. Coloquei o ouvido na madeira gelada. Do outro lado, apenas um silêncio profundo, e a nítida sensação de que alguém, do outro lado, também estava escutando. Encontrei meus pais 5 minutos depois, no quintal dos fundos, carregando uma pesada caixa de ferramentas para a caminhonete. Eles estavam lá, conversando em voz baixa, há pelo menos 1/4 de hora. Quando relatei, com palavras truncadas e mãos trêmulas, o que ouvirá, vi o sangue drenar do rosto da minha mãe. Meu pai não pareceu surpreso. Ele olhou para a casa, para as janelas altas do andar superior, e seu queixo se tensionou. Ele não está nos expulsando mais, disse, a voz um sussurro áspero. Está tentando nos imitar. Está tentando se misturar. Aprender a parecer conosco. A ideia era monstruosa. Não éramos mais invasores a serem repelidos. Éramos modelos a serem copiados,
padrões de comportamento a serem assimilados por uma presença faminta de qualquer resquício de normalidade humana. Nos 2 dias seguintes, a casa virou um espelho distorcido. Vez ou outra, pelo canto do olho, eu capturava uma silhueta que era quase a da minha mãe parada na porta da sala, ou a figura robusta do meu pai passando pela janela do corredor. Quando virava a cabeça, não havia ninguém. Ouvíamos risadas abafadas vindo de cômodos vazios, conversas em murmúrios onde as palavras eram indistintas, mas o tom era o nosso. Era como se a casa estivesse ensaiando uma peça, tentando montar uma réplica da nossa família a partir de fragmentos de som e sombra. O medo da violência foi suplantado por um pavor mais insidioso, o medo do plágio, da dissolução dos nossos contornos no que quer que habitava aquelas paredes. 2 dias antes da mudança definitiva, aconteceu o episódio que, para mim, selou o horror de forma mais pessoal e inapagável. Chamo de o oferecimento. Eu fui o último a tomar banho naquela noite, um ritual que tentava executar com velocidade recorde. O banheiro do andar de baixo era um cubículo de azulejos frios. Ao sair do box, ofegante mais pelo nervosismo que pelo esforço, enxugando-me com movimentos bruscos, meu olho captou um objeto sobre a pia, diante do espelho completamente embaçado pelo vapor. Não era nosso. Era um objeto pequeno, circular, de metal escuro e fosco. Limpei uma porção do espelho com a toalha e vi meu próprio rosto, pálido e com os olhos esbugalhados, refletido. Só então olhei para o objeto. Era um botão. Um botão de paletó antigo, do tamanho de uma moeda de 50 centavos, feito de uma liga pesada. Tinha um padrão trabalhado em relevo, flores estilizadas, desbotadas pelo tempo e pelo uso, circulando um centro liso. Um botão de rodetê, daqueles que se vê em retratos do século passado. Nunca o tinha visto em toda a minha vida. Mas o horror, o verdadeiro gelo que desceu minha espinha, não foi o botão em si. Foi sua colocação. Ele não estava simplesmente jogado na pia. Tinha sido posicionado com uma deliberação meticulosa, quase cerimonial, em cima do meu estojo de dentes azul, que o deixará aberto. E não apenas no estojo, estava colocado diretamente sobre as cerdas da minha escova de dentes, como uma oferenda macabra ou uma marca de posse. Senti o café da manhã subir pela minha garganta. Aquele era um gesto de uma intimidade doentia, violenta. Algo que observara meus hábitos mais privados, que sabia que aquele objeto tocava minha boca todos os dias, e escolheu aquele lugar para deixar seu presente. Era uma afirmação. Eu vejo você. Eu conheço seus rituais. Você é meu. Com um gemido de nojo, peguei o botão com a ponta dos dedos, estava gelado, e joguei no vaso sanitário. Puxei a descarga e fiquei observando a água girar, levando aquela coisa embora. Depois, peguei a escova e a esfreguei debaixo da torneira de água quase fervente, esfregando as cerdas até que começaram a se entortar e o plástico do cabo amoleceu. Joguei-a no lixo. Naquele momento, senti, com uma certeza absoluta e aterradora, que o foco daquela tensão antiga tinha se afinado. Não era mais a família. Era eu. A noite final na rua Santo Antônio foi um longo suplício. Dormimos, se é que se podia chamar aquele estado de vigília paralisada de sono, todos 3 amontoados num colchão colocado no chão da sala. As portas estavam trancadas, todas as luzes da casa acesas, como se a claridade pudesse mantê-lo afastado. Não houve sons de imitação, nem passos, nem sussurros. Foi o silêncio mais pesado que já vivi. Um silêncio ativo, vigilante, carregado de uma expectativa quase tangível. Era o silêncio de algo que observa de um canto escuro, sabendo que a separação é inevitável, absorvendo cada detalhe dos seus rostos, dos seus suspiros, da forma como se encolhiam juntos para se protegerem. Eu sentia seus olhos sobre mim, não como antes, com uma curiosidade hostil, mas com um estranho luto, uma posse melancólica. Não estávamos sendo caçados. Estávamos sendo lembrados. Ao amanhecer, o caminhão de mudança e 2 carregadores contratados às pressas chegaram. Eram homens robustos, de voz alta e piadas fáceis, que estranharam nosso silêncio sepulcral, nossa pressa quase histérica e o fato de nos recusarmos terminantemente a subir ao andar superior para indicar o que pegar. Tudo o que estiver lá em cima, deixem, ordenou meu pai, sua voz permitindo discussão. Os homens encolheram os ombros, atribuindo nossa estranheza a uma briga familiar ou a dívidas. O trabalho foi feito com um barulho de arrastar móveis e vozes que pareciam profanar aquele silêncio carregado. Nós ficamos do lado de fora, no jardim frontão, como se já não pertencêssemos mais àquele lugar. Quando o último móvel foi carregado e o caminhão partiu, veio a hora de entregar as chaves. O novo dono,
Um empresário de Belo Horizonte com ar de quem fez um ótimo negócio, chegou num carro importado. Meu pai entregou o maço de chaves, explicando cada uma com monossílabos. No fim do maço, presa por um aro enferrujado, estava uma chave maior e mais antiga que todas, a pesada chave de ferro da porta do quarto dos fundos, que nunca tínhamos usado, mas que meu pai encontrara, dias antes, dentro de uma lata de ferramentas no porão, um lugar onde ele jurou nunca tê-la colocado. E essa aqui? Perguntou o homem, erguendo a chave grande, seu rosto mostrando uma curiosidade divertida. É da porta do último quarto, nos fundos, disse meu pai, mantendo o tom plano. Está trancada? O homem insistiu, um sorriso nos lábios. Meu pai então olhou diretamente nos olhos dele. E pela primeira vez desde aquela noite no quarto vazio, vi um lampejo de sua antiga firmeza voltar ao seu rosto, mas agora temperada com algo sombrio, um conhecimento profundo e uma sombra de culpa deliberada. Ele não estava apenas assustado. Estava passando adiante algo. É melhor que fique trancada, ele disse, e sua voz não deixava margem para perguntas. É melhor que fique. Nunca mais pus os pés em Tiradentes. Anos depois, um conhecido de um conhecido contou, num churrasco, em tom de curiosidade mórbida, sobre uma pousada mal assombrada na rua Santo Antônio que nunca vingou. Que os hóspedes reclamavam de uma sensação de serem observados, de objetos sumirem, e que um casal de São Paulo deixou o lugar no meio da noite, a mulher em prantos, dizendo que um homem velho e silencioso ficará parado no pé da cama deles até o amanhecer. A casa mudou de dono várias vezes desde então. Para mim, o medo agudo daqueles meses transformou-se numa inquietação crônica, de baixo ruído. Não consigo viver em construções muito antigas. O som de um passo solitário em um assoalho de madeira acima de mim me paralisa. E, esporadicamente, talvez uma ou duas vezes por ano, acontece algo que nenhuma terapia ou racionalização apaga completamente. Estou no meu apartamento moderno, em uma cidade grande, no limiar entre a vigília e o sono. O mundo está quieto. E então, por uma fração de segundo, um cheiro invade minhas narinas. É o cheiro complexo e inconfundível de terra de adobe molhada, misturada com o fumo de rolo acre e adocicado. Dura menos que um piscar de olhos e some, deixando para trás apenas o vazio do ar-condicionado. Quando isso acontece, eu não me mexo por um longo minuto. Depois, levanto-me, metodicamente, verifico todas as portas e janelas. E, invariavelmente, caminho até o banheiro e olho, apenas olho, para o copo onde guardo minha escova de dentes.